foi declarada situação de risco para a contenção da epidemia coronavírus. E aí, eu preciso ir ao trabalho? Eu posso ficar em casa e esperar passar esse período? Como eu devo agir? Pois bem, meus amigos, meu nome é Jorge Henrique e estou aqui para trazer mais um esclarecimento, aqui no nosso canal sobre as pílulas jurídicas, e dessa vez não poderia ser diferente, Vamos tratar do assunto do momento, o coronavírus. Todos sabemos que a OMS e o governo brasileiro já baixaram diversas normas referentes a como devemos agir neste período tão sensível. Além, é claro, de lavar as mãos corretamente e do uso do álcool em gel, bem como evitar contato com as pessoas. Pois bem, como é que fica no campo trabalhista? Como é que fica a situação do empregado? O que o empregador pode fazer para tentar minimizar os danos causados na produção? Essa pílula dessa semana é um pedido aí das amigas, da Laura Landim, da Tatiane Félix, da Nara Pacheco e a minha prima Maíra, um abraço, prima, porque todas elas vieram com essas dificuldades, essas dúvidas, e me sugeriram esse tema. Então vamos lá, nós temos algumas normas importantes para serem analisadas. Primeiro, a CLT, claro, a CLT prevê no seu artigo 473 que o empregado poderá ser afastado do trabalho em diversas circunstâncias sem prejuízo do salário. Tudo bem, isso aí já estava lá, é tranquilo. No 471 fala que durante o período do afastamento, todos aqueles benefícios que foram dados aos empregados que continuaram ativos também serão estendidos àqueles que estavam afastados durante esse período. Nada de novidade, tranquilo. Só que essas circunstâncias sensibilizam toda a sociedade, e acabam afetando sobremaneira a atividade industrial. E aí, nosso governo editou em 6 de fevereiro de 2020 a lei número 13.979. E esta é uma lei, digamos, encomendada, para o coronavírus. E ela fala o seguinte: para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas, dentre outras. Primeiro, isolamento, ou seja, afastar completamente aquela pessoa de qualquer convívio social. Segundo, quarentena, período no qual ela, além de afastada, estará em observação, justamente para verificar se há sintomas ou não da doença, decorrente do coronavírus. Terceiro, realização compulsória de exames, análises, testes laboratoriais, coletas de amostras, são medidas mais voltadas para a questão sanitária, a questão médica. Pois bem, essas são as autorizações que o nosso Estado, o nosso legislador criou para que o Estado faça no caso de uma suspeita de contaminação. Sim, neste caso, o parágrafo 3º desta lei, ele fala o seguinte, prestem atenção, meus amigos: será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral em instituição privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Ou seja, se o empregado for colocado em isolamento ou quarentena pelo Estado, todo esse período em que ele estiver sob observação ou isolado será considerado falta justificada. E o que acontece quando a falta é justificada perante a lei? O empregador não poderá deixar de pagar salários, ou seja, deverá continuar pagando salários para esse empregado. Tudo bem, tranquilo. Agora, basta que eu tenha suspeita para que esse afastamento seja remunerado? Não. Isso deve ser declarado pelas autoridades, E aí, a própria lei, ela fala, na verdade não a lei, a portaria do Ministério de Saúde, portaria número 356, fala o seguinte: a medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou recomendação do agente de vigilância epidemiológica. Então não basta o empregado achar que está doente e ser ausentado do serviço. Nesse caso, ele vai sofrer o desconto das faltas normalmente. Agora, se o médico ou a autoridade da vigilância epidemiológica decretar este isolamento, aí sim essas faltas serão consideradas justificadas para fins legais e esse empregado não terá descontado esses dias no seu salário.
Isso pode se dar ainda, segundo essa portaria, no período de 14 dias, prorrogáveis por mais 14, a critério da autoridade médica. Portanto, seria um período máximo, a princípio, de 28 dias, 14 prorrogáveis por mais 14. Tudo bem, é importante salientar ainda que a Lei Orgânica do Brasil, da Saúde do Brasil, número 8080 de 1990, ela prevê que a saúde é um direito fundamental, não é, de todos os cidadãos, e dita que é dever do Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, exercício pleno da saúde. Porém, tem um detalhe, no artigo 2º, parágrafo 2º desta Lei 8080 de 90, o legislador diz que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade como um todo. Ou seja, é dever geral a manutenção e a garantia de usufruir dos serviços de saúde, inclusive dos empregadores. E com base nisso, o Ministério Público do Trabalho, em razão da pandemia declarada recentemente, ele editou a Nota Técnica número 2 de 2020, que determina que os empregadores e os sindicatos patronais ou mesmo profissionais forneçam lavatórios com água e sabão, álcool 70, permitam a adoção de jornada flexível, não é? Evitando assim que todos os trabalhadores atuem no mesmo horário, não é? Diminuindo-se a aglomeração e, consequentemente, o risco da doença, adotando os planos de contingência determinados pelas autoridades sanitárias, tá? E o Ministério Público do Trabalho sugere ainda que se possibilite a negociação de acordos ou instrumentos coletivos, possibilitando essa flexão de jornada e etc. Tudo bem, Jorge, mas e aí? Eu sou refém, eu empregador, patrão, sou refém desta norma e tenho que pagar os salários mesmo não tendo receita nesse período, mesmo não conseguindo produzir nada nesse período porque não consigo insumos, porque meus insumos vêm da China e eu não consegui essa quantidade de matéria-prima? Não, existem algumas sugestões, algumas possibilidades legais para o empregador, não é? Agindo, é claro, com bom senso, negociar com os empregados. E aí eu saliento, não é? São possíveis soluções para referidas demandas. Primeira, férias coletivas. Estão previstas na lei. Artigo 139 da CLT prevê a possibilidade de um empregador conceder férias coletivas. Ele traz alguns requisitos, como, por exemplo, elas devem ser avisadas com no mínimo 15 dias de antecedência à autoridade, ao Ministério do Trabalho, no caso hoje substituído pelo Ministério da Economia. Elas não podem ter nenhum dos dois períodos, elas poderão ser fracionadas, mas não poderão ter nenhum dos dois períodos menor do que 10 dias. A cópia da comunicação ao Ministério da Economia deve ser encaminhada também ao Ministério do Trabalho, ou melhor, ao sindicato profissional, para que o sindicato informe aos trabalhadores. Tranquilo. Mas, Jorge, nós estamos numa pandemia. Um dia faz uma diferença gritante. É importante que se dê férias coletivas a partir de logo. Como é que nós podemos fazer isso? É possível suprir este tempo previsto na lei? Sim, desde que haja negociação coletiva entre o sindicato da empresa e o sindicato dos empregados. Suprimindo isso, é possível, não é? Mediante registro ainda no Ministério do Trabalho, substituído pelo Ministério da Economia, que sejam concedidas referidas férias coletivas. O empregado pode perguntar, mas eu não poderei gozar minhas férias, não poderei viajar, não poderei passear. Sim, mas essa é uma medida extremada, justamente para garantir que você, empregado, não fique sem remuneração nesse período que ficará sem trabalho. Outra possibilidade, e essa é uma possibilidade disposta já há algum tempo na lei, e que alguns empregadores simplesmente não sabem ou se esquecem, a suspensão do contrato de trabalho. Meus amigos, é importante dizer que quando se promove a suspensão, não se pagará pelos dias de trabalho ou de suspensão, ou seja, o empregador não estará obrigado a pagar esses dias.
Porém, essa suspensão ela é prevista na lei nas seguintes condições. O contrato, artigo 476-A da CLT fala: o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses de trabalho, 5 meses, não é? Para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante, vejam só, os requisitos para que esta suspensão seja possível: mediante previsão em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho e ainda aquiescência formal do empregado, ou seja, para se promover a suspensão do contrato para qualificação do empregado, necessário é que tenha havido uma conversa entre essa empresa e o sindicato, que culminou na celebração de um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, e ainda, além do acordo coletivo, que haja anuência, concordância formal desse empregado. Está aí, num período no qual o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, determina e orienta que fiquemos em casa, não é, literalmente em quarentena, nada mais adequado do que uma qualificação profissional. Por que não fazer aquele curso que esperávamos tanto e não tínhamos tempo, já que agora temos tempo, né? E a lei não faz nenhuma ressalva quanto ao curso telepresencial. Esse curso não é obrigatoriamente realizado de forma presencial. Está aí uma boa saída. Lembrando que o parágrafo 3º deste artigo 476-A, ele ainda prevê que o empregador poderá conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal para a realização desse curso, né, sem natureza salarial, tá certo? Ou seja, vai diminuir o ônus, né, os custos desse empregador. Ele pode dar uma retribuição financeira ao empregado para a execução deste curso, manter o contrato suspenso, não pagar os salários desse período, tá ok? Essa é uma possibilidade também. E por fim, a terceira possibilidade, a redução proporcional da jornada e do valor pago. Lembrando que o valor do cálculo da remuneração do empregado, ele pode ser dividido em horas, né? Se eu diminuo a jornada dele de 8 para 4 diárias, eu posso reduzir proporcionalmente a quantidade de horas trabalhadas. Beleza, Jorge, mas isso não seria inconstitucional? Bom, meus caros, estas reduções emergenciais podem ser acordadas via sindicato. Necessariamente deve haver negociação, discussão, debate entre as entidades sindicais, pelo menos a entidade sindical representante dos empregados e a empresa, que é o acordo coletivo, tá bom? Sem que haja esta negociação, sem que haja o registro desta negociação no Ministério competente, não é possível, né? Não será considerado lícita essa redução. Havendo essa conversa, havendo anuência, havendo concordância de todos, ou seja, prevalecendo o bom senso, é perfeitamente possível fazer essas adaptações no contrato enquanto perdurar esta situação, tá bom? E aí eu chamo a atenção também para uma quarta possibilidade, não é? Para aqueles contratos de trabalho que comportem essa situação. É o teletrabalho, não é? O teletrabalho é aquele realizado à distância, não é? Pode ser feito em qualquer estabelecimento, fora do estabelecimento onde o empregado deveria estar prestando serviços, evitando assim aglomerações. Se eu sou um advogado contratado de um escritório, eu posso fazer minhas petições, minhas peças, minhas análises, meus estudos jurisprudenciais de minha casa. Nada me impede, basta que eu tenha acesso aí à rede internacional de computadores, acesso às jurisprudências, enfim, é perfeitamente possível isso. Então são essas as 4 saídas que eu posso vislumbrar numa situação de crise como essa, né? A possibilidade de férias coletivas, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação, mas ela tem que ser para fins de qualificação do empregado, tá certo? A possibilidade de redução da jornada proporcional à redução salarial, né? Redução salarial proporcional à redução de jornada,
e também a possibilidade de concessão de trabalho em regime de teletrabalho, ou seja, à distância. Pois bem, meus amigos, essas são as dicas de hoje, eu espero ter ajudado, tá bom? Lembro que para não ficar de fora de nenhuma das nossas dicas, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Lembrando que consciência é a melhor prevenção para essa epidemia que nos assola no momento, tá bom? Tenha consciência, evite sair de casa. Quarentena não é equivalente a férias, portanto, evite aglomerações, lave as mãos, use álcool em gel e boa sorte, que Deus abençoe. Até a próxima, meus amigos.